Hoje eu quero falar com vocês já um pouco a respeito daquele pensamento, né, que a gente vai tendo. Quando a gente chega em dezembro, a gente já começa a pensar isso, né, mas principalmente quando a gente está nesse limbo, depois do Natal até o dia 31, quem concorda comigo? Parece que é tipo um limbo, assim. Você só está esperando chegar a virada do ano, é muito engraçado isso. E a gente está nesse momento. Só que ali em dezembro, que a gente percebe que o ano já está acabando, a gente começa a fazer as resoluções pro próximo ano, né? Os sonhos, os projetos. E eu acho que todo mundo aqui quer que 2026 seja um ano melhor que foi 2025. Alguém quer? Eu quero. Só que é uma coisa muito interessante que a gente, na maioria das vezes, a gente coloca as nossas expectativas de que o próximo ano seja melhor numa série de fatores externos, numa série de circunstâncias externas a nós mesmos, como por exemplo, se eu tiver um aumento de salário, 2026 vai ser um ano melhor. 2026, olha que bênção, vai ser ano de eleição, cara. Já dá arrepio só de imaginar. Se o governo X ganhar, eu vou ter um 2026 melhor. Se alguém em 2026 olhar para mim e me der uma oportunidade, 2026 vai ser melhor. Então, na maioria das vezes, a gente olha para uma circunstância externa, depositando a expectativa e esperança de que aquilo que é externo a nós vai fazer o nosso ano ser melhor. Mas hoje eu quero falar de uma perspectiva que não é tão lembrada por nós quando a gente está fazendo as nossas resoluções, né, para o próximo ano. Que é, se eu for renovado, 2026 pode ser um ano melhor. Se eu mudar, 2026 pode ser um ano melhor. Se eu deixar algumas coisas para trás, 2026 pode ser um ano melhor. Se eu me revestir do novo homem, 2026 pode ser um ano melhor. Então, meu irmão, 2026 pode ser um ano novo se você for uma nova criatura. Eu acredito que talvez esse seja o melhor caminho para que 2026 seja um ano novo e diferente para nós. No mínimo melhor do que foi 2025. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios 5, 17. Vai falar justamente sobre isso que a gente está falando. Ser uma nova criatura. Vamos lá, 2 Coríntios 5, versículo 17, vamos ler. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou, guarda essa palavra aqui, reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós: se reconciliem com Deus. Amém, vamos orar. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por cada irmão que está aqui. Nós clamamos a Tua misericórdia. Vem abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, porque nós precisamos receber algo do Senhor nessa manhã. Nós precisamos de alguma coisa nova. Vem mudar quem nós somos, Jesus. Vem nos transformar um pouco mais parecidos na Sua imagem, que a gente saia daqui um pouco mais parecido com Você hoje, Jesus. Essa é a nossa oração, amém. Pode deixar a sua Bíblia aberta, tá? Aqui a gente lê um texto que eu gosto bastante para falar disso. E eu quero te perguntar, primeira coisa, por que eu e você, a gente precisa ser uma nova criatura? A velha criatura já não é bom? O Alisson, filho da Neide, do Roberto, não é bom? Por que eu preciso ser uma nova criatura? O que tem de errado comigo? O que tem de errado com você? Por que a Escritura, por que o Evangelho diz que você precisa nascer de novo? Nascer uma vez já não está bom? Ser quem você foi a vida inteira não está bom? Por que a gente precisa ser uma nova criatura? O que é uma nova criatura? O que faz uma nova criatura? Onde vive? O que come?
Mas antes de tudo, eu quero chamar a tua atenção aqui para o versículo 17, o começo dele, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então existe uma condição para ser uma nova criatura, que é estar em Cristo. E esse texto é muito claro, ele não diz se alguém vai aos cultos de domingo, em alguma igreja evangélica, protestante, é nova criatura. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo, se alguém está em Cristo. E o que é isso, gente? O que é estar em Cristo? 2 versículos antes do que a gente leu, que é 2 Coríntios 5,15, vai dizer assim, que ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então estar em Cristo, meus amigos, é estar debaixo das consequências da obra de Jesus. Será que você está embaixo das consequências da obra de Jesus? Da vida, da morte e da ressurreição de Cristo? Então isso quer dizer que antes, uma nova criatura é aquele que antes era inimigo de Deus, mas por causa da obra de Cristo, ele agora é um amigo de Deus. Uma nova criatura é aquele que antes era órfão, mas por causa da obra de Cristo, hoje é um filho de Deus. Uma nova criatura é aquele que antes vivia no pecado de maneira desenfreada, mas hoje vive em santidade por causa da obra de Cristo. Estar em Cristo, meus amigos, é a resposta da oração que Jesus fez lá em João 17. Lembra? Ele falando, Pai, eu peço para que eles estejam em mim, que eu esteja neles. Estar em Cristo é isso, é Ele em mim, eu nele, e nisso eu construo toda a minha vida, e nisso eu vivo todos os meus dias. Mas agora, aquela pergunta que eu fiz no começo, por que eu e você, a gente precisa ser uma nova criatura? O que tem de errado com as velhas criaturas? Então eu quero que você venha comigo numa ilustração. Imagina que tem um desenvolvedor de tecnologia e esse cara faz celulares. Todo mundo tem um hoje. Imagina que esse cara ele é tão genial que agora ele fez um modelo Prime X Plus Master Blaster Evolution de celular. É o melhor que existe, não é o meu, tá, gente? É só imagem ilustrativa. E aí, tudo que tem de melhor nele, ele colocou nesse aparelho. É perfeito, ele fez um sistema perfeito. É a criação dele. Só que aí alguém que não gostava tanto desse desenvolvedor foi lá sorrateiramente e instalou um vírus nesse celular. E esse celular, ele foi feito para ser um celular. Ele foi feito para tirar foto, ouvir música, fazer ligação, entrar na internet, baixar aplicativos. Só que agora, com esse vírus que essa pessoa que não gostava tanto do desenvolvedor instalou nesse celular, esse celular acredita agora que ele pode ser qualquer coisa, inclusive um martelo. Olha só, por que eu não posso ser um martelo? Eu me identifico como martelo. Inclusive eu trouxe uns pregos para testar. Fala, não, você empresta, estou brincando. Mas agora esse vírus, ele corrompeu a essência, o que era para aquele celular ser. Esse celular aqui da nossa ilustração é a criação de Deus, gente. É a criação, perfeito. Tudo que tinha de melhor em Deus, Ele colocou na criação. Essa pessoa que não gostava tanto assim do Criador é Satanás. E o vírus que Satanás instalou nesse celular chama pecado. E agora, eu e você, que fomos criados para uma finalidade específica, nós começamos a viver e acreditar que nós podemos ser outra coisa além do que nós fomos criados para ser. Então agora esse celular, ele começa a achar que é um martelo, ele começa a martelar. E você concorda comigo que a gente até pode pegar um celular e bater alguns pregos? Pode dar certo? Pode. Só que você vai quebrar a tela, você vai quebrar a câmera, já não vai tocar mais música, não vai mais fazer ligação. E a gente acredita que martelar pregos com o celular vai quebrar o celular. Mas a gente não acredita que eu e você, como seres humanos,
sermos o que não fomos criados para ser, não vai nos quebrar. E aqui começa a ficar interessante. Por que a gente precisa ser novas criaturas? Porque nós fomos criados de uma maneira perfeita, santa, pura por Deus. Só que alguém foi lá e instalou um vírus em mim e em você, que se chama pecado. É esse trenzinho aí que eu e você tem que lutar todos os dias contra. É esse negocinho dentro de nós que sempre quer levar a gente a ter vantagem sobre os outros. É esse negocinho no nosso coração que quer invejar as outras pessoas. É esse negocinho no nosso coração que sempre quer estar em cima, que sempre quer ganhar, que sempre quer ter vantagem. O nome disso é pecado. É um vírus que está em todos nós. Então por que a gente precisa ser nova criatura? Porque a gente andou vivendo, sendo algo diferente do que nós fomos criados para ser, meus amigos. E sabe o que a gente foi criado para ser? Imagem e semelhança de Deus. Só que pela vida afora nós vamos vivendo dias e dias muito distantes do que é ser imagem e semelhança de Deus. Por causa desse vírus, por causa do pecado. Porque se tem uma coisa que não existe em Deus, é pecado. Mas agora, adivinha uma coisa que sobra em mim e você? Pecado. Então a gente precisa ser uma nova criatura, porque a gente se afastou do que deveríamos ser desde o princípio. Então em Gênesis 1, Deus cria esse sistema perfeito, a criação. A natureza, os animais, os homens, Adão, Eva, os pássaros e tudo que tinha de mais bonito. E o melhor tipo de governante para isso era alguém semelhante a esse Criador. Então Deus vai lá e cria o homem, Adão, Eva, a sua imagem e semelhança. Mas o que acontece, a gente já sabe, Adão cobiçou ser o seu próprio Deus. E por causa disso, ele começou a viver a sua própria imagem e a sua própria semelhança. E isso desconfigurou o que o homem deveria ser. E por causa de Adão, dessa desobediência, dessa arrogância, o vírus, o pecado e a morte entram na criação. E a criação é o que a gente conhece hoje, essa maravilha, essa bênção de Deus. Só que o pecado, gente, ele não afetou só eu e você, só os homens, só as relações humanas. O pecado afeta tudo e todos, a gente está cansado de saber disso. Esse vírus, ele não afetou apenas o meu relacionamento com Deus, sabia disso? Sabia que o pecado, ele não prejudica apenas o teu relacionamento com Deus? Mas o pecado, ele afetou todos os relacionamentos com todas as esferas. Então, Fagnão, o pecado afetou o meu relacionamento com você. Então, por causa do pecado, agora entre nós pode existir inveja, pode existir ira, pode existir ciúmes, pode existir rivalidades entre nós, pode existir mentira. Então o pecado também afetou os relacionamentos horizontais. O pecado, meu amigo, afetou o teu relacionamento consigo mesmo. Depois do pecado, a gente passou a ter problema com a nossa autoimagem. Você olha no espelho, não gosta do que vê. Você tem crise de autoimagem. Você tem problema com o teu cabelo, você tem problema com os teus olhos, você tem problema com o teu pé, você tem problema com o teu corpo, você tem problema com o teu peso, você tem problema consigo mesmo. E sabe por quê? Por causa de uma coisinha chamada pecado. O pecado afetou também o nosso relacionamento com o meio em que nós vivemos. Nós fomos criados para cultivar e guardar o lugar na qual nós fomos criados para viver. Só que hoje, gente, quero perguntar, você cultiva e guarda uma coisinha chamada planeta Terra? E aqui eu não estou falando que você precisa ser do Greenpeace, mas você pelo menos tem um pouco de consciência de que a gente pode sim, destruir o meio pelo qual nós fomos inseridos para viver a nossa vida. Por conta do pecado a gente vai vivendo de uma maneira totalmente desenfreada, que a gente nem para refletir sobre isso. O negócio da água doce lá, você sempre acreditou que é um mito, que não, a água doce nunca vai acabar no mundo. Então a gente sempre vai acreditar, é melhor acreditar que tudo é mentira, né? Mas você consegue entender a amplitude
das consequências do pecado na vida humana. E tem um pensador que vai dizer assim, ó: eu não sei o quanto que eu estou afetado pelo pecado, assim quanto um peixe no oceano não sabe o quão molhado ele está. Meus amigos, infelizmente, a maneira que a gente pensa, a maneira com que a gente fala, a maneira com que a gente age, infelizmente existe influência pecaminosa em nós. E é por isso que a gente precisa ser novas criaturas, porque existe um vírus em nós. E diferente do que a gente pensa, o pecado, ele não é só como você está de camiseta branca e vai comer um cachorro quente e cai ketchup na tua camiseta. Aí você vai, então é só limpar. Você pega um paninho e limpa. A gente acredita que o pecado é isso, mas o pecado é um câncer que está te matando dia após dia. É muito mais sério do que a gente costuma acreditar. E é por isso que a gente precisa desse negócio de ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura, meus amigos, nada mais é do que entrar no processo de ser restaurado a imagem original lá do princípio, que a gente já foi um dia, que Deus criou e viu que era muito bom. Deus criou e disse assim: cara, isso é muito bom, o que eu fiz é muito bom. E essa criatura que Deus olhou e viu que era muito bom, nada mais é do que a sua própria imagem e semelhança. Então você já parou para pensar que ser humano não é pecado? Deus não te criou para ser um anjo, sabia disso? Deus não te criou para ser um arcanjo, um querubim. Deus te criou para ser um humano. Você já viu alguém elogiar outra pessoa falando assim: cara, aquela pessoa lá é humana, né? Olha como ela é humana. Então você percebe que nosso inconsciente, ser humano, pode ser uma qualidade. Só que você fala o ser humano, numa roda de conversa, você já fala: o ser humano está perdido. O ser humano não tem mais jeito, né? Alguns pedem para Alexa enviar um meteoro para a Terra. Só que humano foi o que Deus criou e viu que era muito bom. Só que o que é ser um ser humano, gente, na sua plena essência? Refletir a imagem e semelhança de Deus. O que faz de um humano humano não é ter 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 braços e 2 pernas. O que faz de um ser humano é ser a imagem e semelhança de Deus. Essa é a característica mais marcante de um humano. Só que aí a pergunta que eu faço para você hoje é: nós somos hoje plenamente a imagem e semelhança de Deus? Por isso que nós precisamos ser novas criaturas. Depois da queda de Adão, meus amigos, essa imagem da humanidade vai se distanciando cada vez mais de Deus, vai se distanciando de uma maneira drástica de quem Deus é. E o que é ser humano vai se desconfigurando, vai se perdendo nesse meio tempo. E agora esse fardo de Adão, de ser distante da sua imagem, da imagem semelhante de Deus, é passado para todos nós. Agora todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que até puxando um fio do Natal, né? Uma coisa maravilhosa é que Deus encarnou. E C.S. Lewis vai dizer assim, ó, que quando o verbo se fez carne, nós vimos pela primeira vez um ser humano de verdade. Olha que coisa maravilhosa, gente. E por quê? Porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é tudo que Adão não conseguiu ser. A imagem fiel de Deus. A imagem e semelhança fiel de Deus. Então, quando o verbo se fez carne, agora nós temos uma referência humana, plena, pela primeira vez na história.
Lá em João 19, Jesus está sendo julgado ali por Pilatos. E a gente sabe bem como termina essa história, né? Ele lavando as mãos e tudo mais, e o povo pedindo para que Jesus fosse crucificado. Mas tem um texto muito interessante em João 19:5, que é, Pilatos está naquele tipo de palanque que tinha ali, né? Que os políticos ficavam, discursavam na frente do povo. Então ele chama Jesus, para que as pessoas vejam ele ali no momento do julgamento. E ele chama Jesus, e a maneira com que Pilatos apresenta Jesus para o povo naquele momento, ele diz assim, ó: eis o homem. Olha que interessante. É como se Pilatos estivesse dizendo assim, ó: eis o modelo, eis o homem, eis o modelo. E a gente está falando de humanidade aqui, né? De homem, de quanto ser humano é bom. Aí talvez você já deve estar pensando assim: mas eu não tenho experiência positiva nenhuma com homem, com ser humano. Ah, mas você não conhece meu pai, por isso você está falando que ser humano é bom. É que você não sabe o que fizeram comigo, por isso você está falando isso. E talvez de fato a maioria das experiências que a gente já teve com homens é horrível. Porque talvez até então a gente só lidou com homens que andavam segundo o primeiro Adão. Só que como até o Pilatos sabia daquilo, gente. O modelo de ser humano de Deus não é o teu pai, que talvez te abandonou, não é a tua mãe, que talvez te feriu de alguma maneira, não é o teu amigo, o teu irmão, ou seja lá quem for. O modelo de ser humano é Cristo. Eis o homem, eis o ser humano perfeito, é esse. Eis aquele que é e conseguiu ser para nós aquilo que o primeiro Adão não conseguiu. Uma referência na qual nós podemos copiar, imitar com fidelidade. Olhar para a vida de Jesus e dizer: eu vou viver e imitar cada passo que esse homem deu na terra. Eis o homem. Jesus Cristo é o modelo, meu amigo. Ah, o que é uma nova criatura? Olha para Jesus. Ele é o modelo. Ele é o primogênito. Ele foi o primeiro. O primogênito dentre os mortos, mas também é a referência suprema de ser humano. Perceba que Paulo, ele vai dizer assim, ó: sede meus imitadores, porque eu peguei o jeito. Eu sei como é, eu tenho experiência, 30 anos de crente. Então me imita aqui, ó. É assim que ele fala? Sede meus imitadores, porque eu estou imitando alguém também. Sede meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. Então veja bem, Paulo, a gente está falando de Paulo, ele é muito importante. Só que Paulo imitava a referência suprema, Cristo. Então me imita, porque eu estou imitando Jesus. Ser humano é ser a imagem e semelhança de Deus. E meus amigos, eu disse isso no Natal passado, eu acho, mas isso é muito interessante. Jesus não encarnou para nos ensinar a ser deuses. Jesus encarnou para te ensinar a ser um ser humano. A vida na qual Jesus viveu na terra é uma vida possível para um humano cheio do Espírito Santo. Então toda vez que você olhar para Jesus, parece, mas ele não está usando hack. Ele não está cheatado. Ele está jogando limpo, porque, lembra lá? Ele se esvaziou. Ele é Deus, mas ele não usurpou de ser como Deus. Então ele se esvazia do seu poder de ser Deus. E agora ele é um homem. Só que tem um porém, ele é um homem que desde o ventre era cheio do Espírito Santo de Deus. E é por isso que Jesus vive a vida que viveu aqui no meio de nós, gente. Filipenses é claro em dizer que ele se esvaziou, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então você olha para Jesus e fala: como é possível eu imitar esse homem? Ele é Deus, eu só sou alguém, eu só sou o filho da minha mãe e do meu pai. Mas você pode ser como Cristo se você tiver o Espírito Santo de Deus, que é a natureza de Jesus.
que é a terceira pessoa da Trindade, que é aquela que te capacita a ser cada vez mais parecida com Cristo. Então por que eu e você, a gente precisa ser uma nova criatura? Porque o modelo que a gente seguiu por muito tempo não é tão bom assim. Existe um modelo melhor para imitar. Existe um modelo melhor para a gente ter como herói, como alvo, como meta de ser parecido com Ele. Então a obra de Jesus, gente, não é um escape da nossa natureza humana para que a gente se pareça mais com anjos. Vocês precisam ser mais como os anjos são. Não. A obra de Cristo é um resgate para a nossa humanidade. Será que desde que você se converteu, você olha para a sua vida e você se vê mais humano ou menos? Será que a nossa arrogância de sermos cristãos, santos, faz de nós mais humanos ou menos? Porque foi para isso que Deus te criou, para ser um ser humano. Você não foi criado para ser um ser vivente, meu irmão. Só que pela desobediência de um, todos pecaram, mas graças a Deus, pela obra de um homem só também, todos nós somos salvos, gente. Deus é esse criador desse sistema. O vírus é o pecado, mas Jesus, Ele é o técnico de informática que desenvolveu um antivírus, gente, para o pecado. E Ele foi lá no celular, lembra, no sistema, e instalou. Sabe qual é o nome do antivírus? Espírito Santo. Lembra lá quando você estava baixando música no Ares? Quem é dessa época? Quem não sabe do que eu estou falando? Nossa, o Diego é muito jovem, né? O Ares é um aplicativo de baixar música, gente. Só que tipo assim, old school, muito antigo. For Shared. Lembra? Lembra quando você estava lá baixando tuas coisas lá? Na maioria das vezes não vinha a música que você queria, né? Vinha uma música tipo em espanhol, nada a ver. Só que tipo, para ter computador antigamente, era obrigatório, você tinha que ter o Avast. Aí quando você estava lá no Ares baixando teus negócios, já o Avast começava a metralhar de notificação. 1873 cavalos de Troia detectados. E o Espírito Santo, meu amigo, é o Avast dentro de nós. Quem aqui, quando estava prestes a pecar em algum momento da sua vida, você sentiu como se fosse um alerta, uma notificação dentro de você? Não faz isso. Tem alguém aqui? Não faz isso, é errado. Não fala isso, não age assim. Sabe quem está conversando com você nesse momento? O Espírito Santo. O antivírus que combate o vírus do pecado dentro de você. Nós precisamos ser novas criaturas, porque a gente precisa que Jesus instale esse antivírus na gente. Essa é a função do Espírito Santo dentro de nós, meus irmãos. Ele vai nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai cravando dentro de nós a palavra do Senhor, os ensinos de Cristo. Ele vai combatendo o vírus dentro de nós, que é a nossa carne, essa natureza nossa que facilmente tende a fazer o que é mal, facilmente tende a desejar o que é pecaminoso. O Espírito Santo vai nos transformando dia após dia em novas criaturas. E graças a Deus que Jesus instalou isso na gente. Então a velha criatura, o velho homem é aquele que perdeu a sua humanidade, pois imitou e viveu de acordo com o primeiro Adão, aquele que pecou, aquele que quis ser o próprio Deus. Mas a nova criatura, o novo homem, é aquele que está resgatando a sua humanidade, através do poder do Espírito Santo, através do antivírus, porque ele está imitando e vivendo de acordo com o segundo Adão, aquele que foi fiel e obediente até a morte. Isso é ser uma nova criatura, alguém que vai se parecendo cada dia mais com Jesus,
Alguém tem algum amigo aqui que é parecido com Cristo? Um pouco, pelo menos? Esse é o radar de nova criatura. Se olhar para alguém e falar, esse cara se parece com Jesus um pouco, é uma nova criatura. Obviamente, não plenamente. Essa obra só vai se findar quando Jesus rasgar os céus. Mas Ele já está trabalhando na gente. A gente ainda não é quem deveria ser, que é a plenitude da imagem e semelhança de Cristo. Mas se você olhar para trás, você vai perceber que você também já não é quem você foi um dia. Isso quer dizer que o Espírito Santo está trabalhando em mim e em você, graças a Deus, gente. Mas o que uma nova criatura faz, gente? Só roda no manto, ouve louvor, vira mortal na mobilização de oração? Não. Porque, como eu disse, você foi criado para ser um ser humano. E existe uma vida comum, rotidiana, banal, que nós estamos submetidos. Existe uma coisa chamada rotina. Existe uma coisa chamada segunda-feira. Existe uma coisa chamada dia 2 de janeiro. Que é quando as coisas meio que voltam ao normal, né? Alguns vão dizer que é só depois do carnaval. E a gente vai ter que encarar. Alguém aqui alguma vez já ficou em crise, se perguntando assim, meu Deus, qual é o meu ministério? Qual que é o meu propósito? Alguém aqui? Quando eu voltei para Jesus, mais ou menos em 2016, só se falava nisso. E era uma crise terrível para mim, porque eu não fazia ideia. Fazia ideia qual é o meu ministério. Ministério? Como assim? O que você é? As pessoas chegavam para você no corredor do nada e falavam, e aí, você é o quê? Dos 4. Você é pastor, você é mestre, você é profeta, você é apóstolo? Você é evangelista? Dos 5, na verdade, né? Qual que é o teu dom aí? E você se sentia mal de não saber, entendeu? Eu já tive essa crise, mas é incrível que eu não tinha lido esse texto maravilhoso que a gente leu hoje aqui. Quero que você leia comigo aí no versículo 18 de 2 Coríntios 5. Olha o que está escrito aí, gente. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Agora presta atenção nessa próxima parte. E nos deu o ministério da reconciliação. Olha que maravilhoso, você tem um ministério. Lindo o teu ministério. O ministério que Deus deu para você é maravilhoso. Chama reconciliar. Chama reconciliação. Jesus, Ele não nos reconciliou apenas de maneira vertical. Lembra que eu falei do quanto o pecado afetou os nossos relacionamentos? Mas Jesus, Ele também nos reconcilia de maneira horizontal, gente. Hoje eu posso me reconciliar com você porque Jesus me reconciliou com Deus. Então 2026 pode ser um ano novo, no sentido de ser um ano diferente, com você se reconciliando com seu marido. Porque a você foi confiado o ministério da reconciliação. 2026 pode ser um ano novo para você, com você se reconciliando com a sua esposa. 2026 pode ser um ano totalmente diferente de muitos anos, com você se reconciliando com o seu pai. Com aquele irmão que você não fala já faz anos. Olha como 2026 pode ser um ano novo para a gente. Olha como pode ser diferente. Você voltar a falar com aquela pessoa que faz anos que você não fala com ela. Olha quão novo pode ser o teu 2026. A gente não pode ministrar a mensagem da reconciliação dos homens para com Deus, se antes a gente não se reconciliar com esses homens. E aqui a gente pode ver o interesse de Deus na maneira em que a gente lida com os nossos relacionamentos humanos. Olha os 10 mandamentos, gente.
5 dos 10 mandamentos tem a ver com o relacionamento de Deus com o homem. De Deus com o homem, isso, do homem com Deus. Só que os outros 5 mandamentos dos 10, sabe aqueles 10 mandamentos famosão lá da Bíblia? 5 deles tem a ver com a maneira que você lida com o teu irmão. Deus está interessado nos relacionamentos humanos. Deus está interessado nos nossos relacionamentos cotidianos. Ah, Alisson, mas você não sabe o que meu pai fez para mim. Não dá para perdoar. Ah, mas você não sabe o que meu irmão fez. Ah, não, mas você não sabe o que a minha mãe falou para mim. O nosso erro, amigos, é sempre acreditar que o pecado do outro é maior que o nosso. Para que Deus reconciliasse o mundo consigo, através de Cristo, a gente leu aqui, ó, sabe o que ele teve que fazer? Não levar em conta os pecados dos homens. A gente acabou de ler. Para que Deus pudesse reconciliar o mundo com Ele, Ele não levou em conta os pecados dos homens. Para que você pudesse, meu irmão, hoje fechar o olho aqui, orar a Deus, pedir para Ele abençoar teu 2026. Sabe o que Ele tem que fazer com você? Não levar em conta o seu pecado. Quem ama a graça de Deus aqui? Sabe aquele sentimento de que você sabe que você não merece, mas ainda assim Ele está lá com você mais uma vez? A gente ama isso, mas a gente tem uma dificuldade enorme em estender a mesma graça que a gente recebe de Deus para outros homens e mulheres. A gente acha incrível isso, de a gente não merecer e Deus ir lá nos amar, sem que a gente tivesse nada para oferecer para Ele. É lindo, mas quão difícil é para mim, para nós, pegar essa mesma graça que eu recebo de graça e fazer isso com alguém que me feriu. Então, no nosso inconsciente, a gente acredita que a gente merece. Eu mereço ser perdoado. Eu mereço essa nova chance aqui que Deus está me dando. Mas isso é um erro enorme. Se a gente tivesse mais consciência do perdão, da misericórdia e da graça com que o Senhor derramou sobre mim e você, a gente abraçaria com mais força o ministério da reconciliação, que foi confiado a cada um de nós aqui. Independente se você prega, se você canta, se você faz qualquer coisa, não interessa. A partir do momento que você está em Cristo, a você foi confiado uma coisa: o ministério da reconciliação. Em 2026 pode ser diferente para nós, meus irmãos, se a gente olhar para nós mesmos e ficarmos assombrados com o tamanho perdão que Deus derramou sobre nós, com tamanha misericórdia que nos alcançou sem a gente merecer. E talvez essa autoconsciência vai nos ajudar a perdoar outras pessoas. Essa revelação, esse choque do quão pecador eu sou, e ainda assim sou amado, e ainda assim sou perdoado. Esse choque, a gente precisa desse choque, vai nos levar a perdoar aquela pessoa que para você se acreditava que não tinha mais volta. Eu nunca mais vou falar com aquela pessoa. Meu amigo, cristianismo, existe uma coisa chamada segunda milha, que é você sempre vai ter que caminhar um pouco mais do que você acredita que já era o limite, porque você é uma nova criatura agora. Os parâmetros de uma nova criatura é Cristo.
Quando você se converte e recebe o Espírito Santo, sabia que você recebe um superpoder? É um dom. É impressionante. O nome desse superpoder é perdoar. Perdão. E isso é impossível fazer sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você pode falar assim, te perdoo, mas você sabe que no teu coração está totalmente trancado para aquela pessoa e nunca mais ela vai ter lugar no teu coração. Só que agora com o Espírito Santo, meu amigo, você recebe o superpoder de perdoar e liberar essa pessoa. É um superpoder, porque na carne você não consegue, meu amigo. Existe um pensador que vai dizer assim, se eu não sou o pior pecador que eu conheço, existe alguma coisa de errada com a minha cosmovisão do Evangelho. Se eu consigo olhar para algum de vocês e pensar assim, o Du é mais pecador que eu ainda não tive uma total compreensão do Evangelho. Vocês conseguem entender isso? Uma pessoa que foi atingida pela mensagem do Evangelho, ela não consegue olhar para ninguém, nenhuma outra pessoa, sendo mais pecador do que ela. Por quê? Porque ela convive consigo mesmo. Eu convivo, meus amigos, com a minha mente. Eu sei o nível de sujeira que passa aqui, todos os dias, que eu tenho vergonha até de mencionar. Eu sou o pior pecador que eu conheço. Esse entendimento faz a gente ser mais humilde, faz a gente ser mais manso, faz a gente ser mais perdoador, porque constantemente a sua conta vai ser, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer a conta aqui do que foi que Jesus me perdoou. Aí você fica estarrecido, fala, meu Deus, como eu não vou perdoar outra pessoa? Olha do que Jesus me perdoou, como eu não vou perdoar outra pessoa? Tiago Grulli uma vez escreveu assim, se Jesus exigisse as mesmas coisas que você exige para perdoar alguém, você teria alguma esperança de restauração? Meus amigos, a nossa referência, o nosso herói, o nosso modelo, quando ele estava pendurado na cruz, nu, humilhado, espancado, derramando até a última gota de sangue, ele orou assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E aqui o buraco é muito embaixo, eu não estou falando que isso é fácil, mas isso aqui é uma referência para nós. Cristo crucificado, olhando para aqueles que o transpassaram e clamando para que Deus perdoe eles. Gente, isso é o modelo de nova criatura. Isso é uma nova espécie de ser humano que a gente deve querer imitar. O segundo Adão, não o primeiro. Em Mateus 18, 21 tem uma parábola muito interessante também, que é a do servo ingrato. Pedro chega para Jesus e pergunta assim, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Aí Jesus conta uma parábola para ele. Ele diz assim, tinha um homem que estava devendo muito para o seu rei. Então o rei vai começar a cobrar as dívidas ali. Esse homem chega para o rei e o rei fala, é o seguinte, se você não pagar eu vou pegar tua esposa, teus filhos, vou prender todo mundo, e é isso. Aí esse homem diz que ele começa a se humilhar e chorar e pedir para que ele perdoasse a dívida. Então o rei vai lá com compaixão, perdoa a dívida daquele homem. Ele devia 500 denários. Aí ele acaba de sair do palácio do rei e encontra alguém que estava devendo para ele. Só que esse homem só devia 50 para ele. Ele acabou de ser perdoado de 500. Sabe o que ele faz? Ele pega no colarinho desse homem e começa a enforcar e cobrar ele. Me paga, senão eu vou te matar. Só que aí o rei que tinha acabado de estender perdão para ele, pega ele de novo e prende. Fala assim, como você pôde não estender o mesmo perdão que eu estendi para você? Que foi muito maior do que essa outra pessoa te devia. Graças a Deus que nos parece não pouco a nossa vida, né, gente?
Ainda bem que é só uma história da Bíblia, não tem nada a ver. O parâmetro do perdão não é o que o outro fez comigo, mas é o que Cristo fez por mim. E o que Cristo fez por mim e por você é muito grande, meu amigo. É muito grande. Por isso que a gente precisa ser novas criaturas, gente. Para se parecer mais com o segundo Adão do que com o primeiro. Para ser menos rancoroso, menos amargo, mais leve. Liberar as pessoas, sabe? Às vezes você fica carregando alguém nas suas costas 10, 20, 30 anos, porque você não consegue perdoar. E o rancor que você sente, você acha que está prejudicando a outra pessoa. Mas uma vez eu li que a amargura, o rancor, o ódio que você sente é um veneno que você bebe esperando que a outra pessoa morra. Mas em Cristo, sendo novas criaturas, nós recebemos o superpoder de perdoar e liberar as pessoas. Para que a gente possa viver uma vida leve, meus irmãos. Olha como 2026 pode ser diferente para nós. Quando Jesus ressuscita ali, lembra quantos discípulos ficaram com ele no momento da crucificação? Lembra? E ainda tem historiador que vai dizer que até João bateu as bocas, vazou. Mas quando Jesus ressuscita, quem vai em busca dos discípulos para a reconciliação? O que foi traído, o que foi abandonado. O mais maduro. Guarda isso, gente. O mais espiritual perdoa primeiro. Se você se julga mais maduro, mais espiritual do que a outra pessoa, o perdão cabe a você. Assim como Jesus que ressuscitou dos mortos, você também ressuscitou dos mortos, pelo poder do Espírito Santo. E você recebe a capacitação dele para imitar, viver de acordo com o que Jesus viveu. Você recebeu o ministério da reconciliação, meus irmãos. E agora, porque você é uma nova criatura, você trabalha de um jeito diferente. Você, na mesa com a sua família, você almoça de um jeito diferente. Você lava a louça de um jeito diferente. Você dirige de uma forma diferente. Você lida com o seu patrão de uma forma diferente. Você lida com os seus empregados de uma forma diferente. Porque você é uma nova criatura. E agora o seu padrão é Cristo e não mais Adão. Isso muda tudo. Assim como a linha do tempo da história, meus amigos, é marcada por antes e depois de Cristo, a nossa vida também precisa ser marcada assim. Depois de Cristo, tudo precisa ser diferente. Antes e depois de Cristo, na nossa vida precisa existir esse marco. Ou existe esse marco, ou ainda ele não é o Senhor da sua vida. Porque não tem como Jesus entrar na vida de alguém e não transformar tudo. Eu e você, meus irmãos, depois do novo nascimento, a gente tem um DNA. Só que esse DNA é ridículo para o mundo que a gente vive hoje. É totalmente contra tudo que o mundo mais ama e ensina. Você pode encontrar isso na tua Bíblia, Mateus 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês.
Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Esse aqui é o nosso DNA, gente. DNA de uma nova criatura. É igualzinho, né, o que é pregado hoje. É igualzinho o que os podcasts estão ensinando. Não é. O Sermão do Monte é contra a cultura já há muito tempo, né? Na pós-modernidade, então, Jesus. Essas novas pessoas agora, eu e você, a obra que Jesus faz em nós não para apenas na nossa própria vida, mas agora a gente é chamado a ser embaixadores de Cristo e afetar lugares em que a gente está inserido. Então a obra de Cristo é tão grande que ela reverbera através de você agora. Então o que Jesus tem para fazer em você não é só te dar uma vida melhor, te curar tuas feridas emocionais, te prosperar financeiramente. Deus faz tudo isso. Só que além disso, Ele pega você agora e Ele lança igual uma bomba no mundo, para causar estrago na velha criação. E o que é o embaixador, gente? O embaixador, politicamente falando, é aquela pessoa do governo que ela representa uma nação. Então, quando tem um embaixador do Brasil, por exemplo, no México, aquele homem, ele representa tudo que o Brasil é. Aquele homem representa as leis, aquele homem representa as forças armadas, aquele homem representa a cultura, aquele homem representa a gastronomia, os costumes. Só que aqui esse texto que a gente acabou de ler, 2 Coríntios 5, está chamando eu e você, não para ser embaixador do Brasil, mas para ser embaixador de Cristo. Sabe o que isso significa? Que onde você estiver, você representa tudo o que Cristo é. As leis, a cultura, a santidade, a pureza, a bondade, a misericórdia. Porque você agora que é uma nova criatura, você é chamado a ser um embaixador de Cristo. Isso não é ser embaixador do Brasil, meus amigos, porque Filipenses 3:20 vai dizer que a minha pátria, a sua pátria, é o céu, de onde a gente espera o nosso Salvador. E Colossenses ainda vai dizer que a gente foi transportado do reino das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Então, antes de ser brasileiro, meus irmãos, tua pátria é o céu. E se nós somos os embaixadores, esse lugar aqui em que a gente se reúne toda semana deveria ser uma embaixada do céu. E uma embaixada é muito interessante, porque se você for lá, se você visitar, por exemplo, a embaixada da Inglaterra no Brasil, eles vão manter os costumes e valores e princípios da sua terra natal, da Inglaterra. Se você for lá às 17 horas, provavelmente eles vão parar tudo, porque eles vão estar tomando um chazinho. Porque eles conservam as leis, os costumes, os valores e princípios da sua terra natal, de tal maneira com que eles estão vivendo no Brasil, mas eles vivem de tal forma como se eles nunca tivessem saído da Inglaterra. Isso é um embaixador. E eu e você, a nossa pátria celestial é o céu. Nós precisamos ser embaixadores do reino de Deus. Então uma nova criatura, ela é incumbida de ter Cristo como sua referência máxima. Ele é incumbido de reconciliar não apenas com Deus, mas com os homens, consigo mesmo. Parar de achar que tudo que tem em você é ruim. Parar de achar que tudo que tem em você não presta. Parar que tudo que tem em você é feio. Para que tudo que tem em você não é o padrão. Uma nova criatura também recebe o poder do Espírito Santo de ter paz consigo mesmo, crendo que o Senhor é o seu Criador. Óbvio que isso não cabe ao pecado,
Mas o que é seu por essência, foi Deus que te criou, meu amigo. Então Deus, Ele também tem o poder de te reconciliar consigo mesmo. Ele também tem o poder de fazer você se perdoar, porque às vezes o nosso problema não é perdoar outra pessoa, é perdoar nós mesmos. Mas quando a gente não consegue nos perdoar, a gente está colocando o nosso senso de justiça acima do senso de justiça de Deus, que nos oferece perdão de graça. Então, meu irmão, se por acaso esse é o teu caso hoje, existe algo que você não consegue se perdoar, se você está em Cristo, receba o perdão de Deus no seu coração agora. Viva em paz, não porque eu estou falando, mas pelo sangue do Cordeiro derramado, pelo nosso pecado. 2026 pode ser um ano novo para a gente, meus irmãos, nos revestindo do novo homem, sendo mais guiados pelo Espírito Santo. A banda pode subir. Deixando de ter o primeiro Adão como a referência da nossa vida, aquele Adão que erra e coloca a culpa no outro, aquele Adão que inveja, aquele Adão que mente, aquele Adão que quer ter vantagem, que quer sair por cima, que se esconde das responsabilidades. Mas nós podemos agora imitar o segundo Adão, que toma a responsabilidade que nem é dele, que é obediente até a morte, que é puro, que é santo, que é justo. Quero orar com você agora. Vamos colocar de pé. Quero orar com você sobre tudo que a gente falou. Quero orar com você para que o Senhor te ajude a ser um novo homem, uma nova mulher em 2026. Que você se revista do Espírito Santo de Deus. Que você se revista do novo homem, da nova criatura. Que você libere as pessoas que até hoje você tem carregado em rancor, em amargura. Deus, eu oro pelos meus irmãos, Pai. Nos ajuda a ter a revelação do que é a reconciliação de nós com o Senhor, do quão grande é isso. Obrigado, Senhor, pelo sangue vertido na cruz, na qual nós podemos orar hoje e o Senhor ouvir a nossa oração. Deus, não deixa a gente ser orgulhoso a ponto de achar que o pecado do outro é maior que o meu. Senhor, nos ajuda a sermos leves no perdão, nos ajuda a reconciliar, Pai. Não deixa a gente entrar em mais um ano, Deus, com as mesmas amarguras, com a mesma ira, com o mesmo ódio, com a mesma inveja, Deus. Nos ajuda a deixar para trás, Senhor. Cristo, o Senhor, é a nossa referência. É você, Jesus, que nós queremos imitar, Senhor. Vem arrancar cada vez mais esse vírus maldito de nós, chamado pecado. Vem crescer dentro de nós, Espírito Santo, na maneira da gente pensar, na maneira da gente falar, na maneira da gente ouvir, na maneira de agirmos. Nos ajuda a viver o nosso DNA, o Sermão do Monte, Senhor. Nos ajuda a nos parecer com o Senhor. Acima de tudo, nós queremos um ano novo, por estar mais parecidos com você, Jesus. Você é novidade de vida para nós. Nos ajuda a deixar as coisas velhas para trás, porque o Senhor faz novas todas as coisas. Vem revestir, Senhor, tudo que nós somos do novo homem, guiado agora pelo Espírito Santo e não mais pela nossa carne. Ó Espírito Santo, vem nos liderar, vem nos guiar em todas as coisas. Vem abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Nos ajuda a sermos guiados pelo Senhor nesse próximo ano, Espírito Santo. Nós queremos ser novas criaturas que se parecem com Cristo, o segundo Adão, e não com o primeiro Adão, Senhor. Essa é a nossa oração.